Olá, estamos aqui em mais um dia gelado de Gramado, uma cerração, um chuvisco, mas o assunto é quente, então vai ficar bom. Hoje a nossa conversa é com a Maria Inês, uma artista têxtil que eu conheço há uns 10 anos e admiro muito o trabalho. Ela associa muito bem o tecido com a linha, borda maravilhosamente bem. Não posso falar muito porque eu sou fã, mas de qualquer maneira, ela vai contar a experiência dela aqui com o festival, na parte do concurso, que ela participou várias vezes e ela vai contar e vai se apresentar para vocês. E aí, Maria Inês, conta para nós um pouco dessa tua trajetória com o patchwork e com as exposições aqui em Gramado, querida. Bom, contato com o Gramado, realmente, a Carminha já falou, aos 10 anos, né? Eu tenho esse contato. Eu comecei participando de um grupo, né, onde a gente se reunia, um grupo muito, muito importante para mim, assim, tanto em termos de conhecimento, né, e de aprender sobre o patchwork, sobre o bordado, quanto em termos de relações, né, um grupo onde as relações foram muito importantes, assim, bem definitivas, né. Uhum. Então, eu comecei a bordar. Eu acho que um primeiro contato é com o material sempre, né? O tecido, a linha, eu acho que é uma coisa que me agrada, me atrai, né? Uhum. E o patchwork, ou o bordado, ele traz para a gente uma coisa muito interessante, assim, porque às vezes tem técnicas que tu faz um traço, ou tu risca, ou tu corta madeira, tu não pode voltar atrás, né? Claro que sempre tem muitas coisas a fazer, mas o tecido e as linhas e as cores são coisas que tu pode brincar, jogar, experimentar, e até tentar fazer um trabalho. Uhum. E isso, assim, de uma maneira assim, me fascina essa coisa, né? Essa maneira de tu compor. E, às vezes, tradicionalmente, tu pode colocar uma cor do lado da outra, ela funciona ou não funciona, mas tu vai mexendo e tu vai criando e a coisa vai surgindo. Isso eu acho uma coisa muito interessante, assim. Então, e também eu acho que o bordado e o patchwork, por esta questão e por muitas outras, ele é uma coisa que é um desinibidor para a gente. É uma coisa que te deixa fazer. Às vezes, tu começa com planejamento, alguma coisa assim, e na hora que tu vai tentar colocar e executar aquele plano que tu tem, na hora que tu vai fazendo, as coisas vão brotando. E, às vezes tu esquece até aquelas ideias iniciais, né? Então, isso, para mim, é uma coisa fascinante no tecido. Sim. Eu fiz muito tempo estilogravura, né? Fiz como Bento muito tempo na escolinha de artes, e eu me lembro também, eu gostava muito da experiência. E aí tu fica assim, viajando na madeira, na textura da madeira, né? E isso também aconteceu comigo no patchwork, no bordado, no quilting, mas ele acontece, eu acho que aí vem essa questão lúdica, que é muito legal, e que a gente parece que está sempre aprendendo, e às vezes uma pequena alteração que tu faça no teu projeto, ele já dá um outro resultado. Sim, sim. Ele compõe muitas etapas, né? Desde a tua primeira ideia, ainda mais se é do tipo de trabalho que tu faz, que não é muito preso a um planejamento tradicional de blocos, né? Tu te permite uma liberdade maior do improviso no meio do projeto, né? E tu sempre participou no evento com peças com essa leitura. Tu já compôs peças o primeiro trabalho que tu participou, ele tinha um projeto bem tradicional, mas tu quebrou o tradicional bordando de maneira completamente inovadora
as mulheres que faziam parte, né? Todas as vezes que tu apresentou um trabalho, mesmo foram em várias categorias, desde painel até a pequeno quilt, até miniatura, tu sempre teve um trabalho bem pessoal teu, né? A tua assinatura foi muito forte. E mesmo fugindo do tradicional, tu foi várias vezes premiada, né, Marinês? Pois é. Foi, muito autêntico. Mas agora, falando assim do tradicional, eu acho que tudo é importante, né? Quando a gente começou, né, quando eu te conheci, as tuas propostas eram da gente aprender a fazer de uma forma bem tradicional. Sim. Mas eu acho que isso faz parte de qualquer trabalho. Tu não pode improvisar sem antes ter experimentado, ter conhecido, saber os resultados que vai dar. Sim. Então, no início, eu acho que todo mundo deve começar assim, né? Isso é importante em qualquer técnica, né? Aí depois tu te sente mais à vontade. Sim. Então, eu gosto bastante assim de pensar, vou fazer assim, é esse tema, são essas cores, é esse tecido, eu vou ver como é que eu junto, como é que eu faço, Mas isso te dá uma experiência de depois tu te jogar e tu brincar com as linhas. E aí, eu me lembro que uma vez, bem no início, tu me mostrasse um trabalho, e eu nem participava, eu achava que participar de um concurso era uma coisa distante, né, da minha experiência. E tu me dissesse, essa artista aqui, ela usou não sei quantos tons diferentes, quantas linhas, ainda não me lançava nisso. Mas essas coisas são interessantes, mas eu acho que depois que tu já tem uma experiência, que tu já tem uma vivência, que tu sabe como é que vai funcionar. E aí tu pode juntar uma linha fininha com uma linha grossa, com uma linha diferente, com vários tons, e a coisa flui. Mas acho que sempre partir do domínio da técnica, né? Eu acho que domínio da o técnica. Ralar. A gente pode até dizer, a gente sempre precisa ralar. Né? Para depois a poder gente tem que ralar se soltar. um pouco para depois soltar. Se tu não faz isso, a coisa fica meio gratuita às vezes. Sim. Né? É a mesma coisa assim, as pessoas querem partir com formas mais abstratas, mais arrojadas, mas se tu não fez o tradicional, tu não tem aquela... Esse embasamento te dá liberdade para construir qualquer coisa depois, né? Qualquer coisa. Em qualquer linguagem. Em qualquer linguagem. E me diz uma coisa, Marinês, eu queria que tu desse uma palhinha para nós, assim, de qual é a sensação de ver o teu trabalho, que carrega toda a tua emoção, sendo observado por um público que ama pano, que ama patchwork, e tu estás ali te expondo e vendo as pessoas assistirem uma parte da tua história ali. Só uma finalização desse sentimento frente às peças expostas. Sim. Pois é, antes da gente se expor, sempre dá um medo, né? Sempre dá um medinho. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa, assim, que vai além do corriqueiro, do normal, de fazer um pano de prato, né? Vamos dizer, de fazer uma coisa do cotidiano, quando a gente se arvora a querer fazer alguma coisa que toma um outro rumo, que tem um outro... que a gente deseja passar uma mensagem, sempre dá um medo. Eu acho impossível não dar. Eu acho que mesmo... né? Sempre dá um medo da gente se expor, do ridículo. Tu está mostrando algo a mais teu, né? Tu está te colocando na parada, e, né, de receber críticas, elogios, ou dizer não, mas... né? Então, não é tão fácil. Não é tão fácil a gente se expor. E eu me expor, a primeira vez foi em 2016, né, com o trabalho. E, para mim, assim, foi muito importante, porque eu participei do julgamento.
E participar do julgamento, assim, minucioso, como é o julgamento do festival, é um desafio. Então, primeiro chegam as juízas com toda a formalidade, de luvas, né, olhando o teu trabalho, e tu fica, poxa, né? E tu vê que elas observam da mesma forma como a gente começa de uma maneira, assim, tentando dominar mais a parte técnica. Sim. As juízas também olhavam a parte técnica, olhavam os pontos, olhavam a textura, olhavam como fluía, como caía a peça, e aí, né, tu fica assim, poxa, né, é uma exigência, mas é uma coisa legal, e tu aprende uma série de coisas. No julgamento do teu, no julgamento de todos os demais, cada coisa que é observada. E depois, assim, o julgamento sempre, como teve aquela segunda parte, onde se coloca o trabalho mais distante, e o julgamento vem mais fluido também da parte dos juízes, onde é observável outras coisas que também são importantes no trabalho, né? Onde é importante observar a tua composição, o teu jogo de cores, as formas, como se harmonizam, como se conversam entre si. E isso aí eu acho muito importante. E aí também participando junto contigo, eu tive essa felicidade de não só ser tua aluna, mas tua amiga também, e também te ajudar em muitas organizações. Eu vi como, assim, cada coisa é importante. Sim. Cada demonstração é importante, cada etapa é importante. Né? Como tudo é levado em conta. E acompanhei também muita coisa de vários festivais, propostas diferentes. Esse festival, ele tem assim a gente sente que ele não é um festival qualquer, né? Eu estou dizendo isso porque eu te conheço, porque eu conheço o festival e eu participei das entranhas do festival, vamos dizer. Então, ele sempre tem algo novo, cada ano, cada dia, uma proposta. E também, eu acho uma coisa importante, todo mundo se expõe. Né? Essa coisa do festival, de cada um que se inscreve, ele não é assim jogado para o lado. Todos expõem, todos os trabalhos são expostos. Os que participaram, que venceram alguma premiação, como todos participam. Todos os professores expõem. Tem um espaço onde os professores se mostram, que é outro desafio que não é tão fácil. A gente sempre sabe dessa dicotomia que existe entre o que ensina, né, o professor e o aluno. Então, ele também se expõe. Ele também tem espaço para os professores apresentar o que ele faz com os seus alunos na sua cidade. Isso é uma coisa importante também, que a gente não vê em muitos trabalhos. Tem artistas convidados, onde tem trabalhos lindos sendo mostrados. E isso eu acho que enriquece, isso acrescenta. E não é só isso, tem muitas outras coisas. Né? Tem gente... Né? No festival tem cursos, tem palestras, tem pequenos professores tendo contato com as pessoas, mostrando o seu trabalho ali em pequenas rodinhas, a ciranda, que é uma coisa super assim, descontraída, né? Então, apesar dele ter todas essas coisas que são oficiais e que a gente sempre tem um pouco de medo, vou me submeter a um julgamento, também tem essas coisas que acontecem lá que são mais despojadas, pequenas, essas coisas mais lúdicas, né? Mesmo tendo toda uma parte organizacional que tem que ter uma certa disciplina, né, e certo aparato que apoia, ele é formado de pequenas expressões mais espontâneas, né? Mais espontâneas, e isso é muito interessante. Eu queria concluir a nossa conversa para dar um entendimento ao teu depoimento. A Marinês, nos últimos 3 anos, ela montou as exposições junto comigo, né? Ela fez a parte de distribuição das peças, de harmonizar
aos olhos do visitante, do espectador, com harmonia os trabalhos participantes, né? E é uma pessoa que integrou também bastante o estudo que nós fizemos desse lado mais subjetivo, mais artístico do nosso julgamento, da nossa avaliação de quilts. Maria Inês, querida, era esse teu olhar que a gente queria compartilhar com as pessoas que estão na dúvida se mandam ou não mandam um trabalho para o festival, porque vão mexer lá nas entranhas dele. Não, pode mandar que a gente trata com carinho e trata com muito cuidado cada parte dele. Muito obrigada, viu, querida? Adorei a tua explanação sobre a tua vivência conosco. Querida, e se tu tem alguma coisa que a gente poderia dizer em relação a isso, é acolhimento. Esse festival agrega e ele acolhe em todos os sentidos muito bem cada pessoa. E não tenham dúvida, mandem seus trabalhos para o festival. Isso aí. Querida, obrigada, viu, Maria Inês? Eu te agradeço. Um beijão para ti, queridona. Beijão.